Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueçais de nenhum de seus favores. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. É paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos no Senhor. Eu, porém, vos digo: não jurei de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque o que é o suporte onde apoiam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a condição de meditar a palavra dentro desse discernimento do sagrado de Deus e a experiência comum dos homens. A experiência do sagrado de Deus, ela vem diante do mistério. Deus, Ele nos comunica com tal riqueza, com tal verdade, que nos mostra então o quanto é valioso. Mas é preciso que nós tenhamos a ação da fé para compreender e vivenciar todo esse mistério glorioso que nós vemos na vida dos santos, mas principalmente assumimos na experiência eclesial. Deus, Ele nos mostra que o homem precisa cada vez mais estar revestido de pureza, de bondade e paz, para que possa então dar encaminhamento àquilo que é obra de Deus, mas que é realizado no mundo dos homens. Quem compreende essa dinâmica de Deus, procurará então cada vez mais na sua vida, não fazê-la simplesmente um fato que acontece, mas uma ação de Deus que se renova e transforma. Por isso é claro que quando ouvimos a experiência, a história dos santos e santas da igreja, quando nós interpretamos a ação da igreja no mundo, desde a sua criação até em nossos tempos atuais, nós entendemos que a igreja, ela está sim, não para substituir Jesus, mas para continuar sendo essa força que Jesus é na vida dos homens e trouxe a partir da boa nova, da novidade. Deus, Ele não age com rispidez sobre os seus, mas Deus, Ele age com misericórdia para compreender que aqueles que diante de Deus são chamados à prática do bem, mas às vezes praticam o mal, Deus então vai estar lhes mostrando cada vez mais como deve se posicionar a partir do momento que reconhece que se distancia desse amor e por isso as suas atitudes são vazias, são vãs e não tem sentido de realizá-la em planificação da sua vida com Ele.
Por isso é claro que ele vai nos direcionar sim os propósitos da lei, mas como forma de que nós temos aí pistas, sinais para serem seguidos. E esses sinais que nos ajudam a seguir correspondem então cada vez mais àquilo que nós somos convocados a viver na sua obra de salvação. Hoje nós então lembramos aqui a festa de Santo Antônio. E lembramos a festa de Santo Antônio fazendo também extensão à festa que hoje já iniciou em nossa diocese e que assim o nosso bom pastor nos comunicou diante desse homem da palavra, desse homem da caridade, desse homem dos pobres, desse homem de fazer com que as pessoas tenham mesmo esse interesse para Deus. E assim o nosso bispo falava, diante do pregador, ele então procurou cada vez mais interpretar a palavra como uma chuva que derrama sobre todo o universo, e essa chuva ela vem limpar, ela vem acalmar, vem refrescar, mas vem ao mesmo tempo perceber aonde está aí os erros e as dificuldades de absorver. Quando nós ouvimos a experiência que na nossa diocese assumiu, desde quando era região episcopal e tornando-se diocese, e como nós vemos a influência de Santo Antônio em nossa caminhada eclesial, nós vamos então compreender o que hoje a palavra ela quer nos direcionar, sabendo que nós não podemos estar em dúvida ou estar dividido diante das coisas de Deus. Ou nós assumimos com fervor as coisas de Deus, ou nós abandonamos e deixamos então as coisas transcorrer de modo que nós não vamos agradar ao Pai. Mas é preciso se preencher da força do Espírito Santo. É preciso se colocar cada vez mais nessa conduta de viver para Deus e não viver para os homens. Quando as nossas obras elas se limitam às vontades dos homens, a nossa obra ela acaba com o tempo. Mas quando as nossas ações elas se voltam para Deus, elas se renovam cada vez mais e vai nos mostrando a sua riqueza. Por isso, ninguém pode, diante das coisas de Deus, fazer do seu julgamento, do seu juízo, como resposta de Deus. Mas é preciso que Deus fale, que Deus tenha liberdade, que Deus possa então cada vez mais ser transparente em nossa vida e a vida dos irmãos. Agora, como isso acontece? Nós vamos ver então nos exemplos que nós temos. Entre eles, hoje, Santo Antônio, ou Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa, aqueles então que têm a experiência, a cultura portuguesa, e que nós chamamos hoje de luso brasileiro, sabe a importância desse missionário, desse homem que começou ali fazendo todo o seu processo de vida voltado ao seu animador religioso que foi Francisco. Experimentando a exemplo desse que olhou para os pobres, e ali a tua palavra ela não era simplesmente discurso, mas a tua palavra era a ação viva do Senhor. Também assim assumiu nesse ato de imitação, mas foi preciso mergulhar no mistério do anúncio de Deus. Como nós vamos então compreender que Antônio assim assumia? Porque ele dedicava-se a Deus como pérola preciosa para a tua vida. Quando nós dedicamos para Deus como pérola preciosa, nós vemos então a riqueza que Deus é e como Ele transforma a vida e como Ele nos faz ser livres nessa vida. Ele não nos impõe nenhum fardo pesado, Ele não nos amarra em normas e leis, mas Ele vai nos mostrando a orientação, vai nos dando a orientação e o caminho que nós precisamos percorrer. Por isso, Antônio, ele assumiu esse compromisso dizendo: quero viver a fundo a palavra, mas quero viver a fundo a palavra de tal modo que, ao proclamar a palavra, não sou eu que falo, como de São Paulo, mas é Deus que fala em mim. Ao dar esse anúncio da mensagem de Deus e das normas que nós temos para viver para Deus, não vou fazer baseado naquilo que eu penso e naquilo que eu quero, mas naquilo que é conduta de vida religiosa, para que eu tenha a resposta certa para Deus. Quando eu tenho que dizer sim, eu digo sim. Quando eu tenho que dizer não, eu digo não. Mas nunca colocar um empecilho de dúvida
diante da palavra de Deus e das ações de Deus que está em mim. Ora, se Antônio, ou Santo Antônio, assim não teve esse discernimento, o que nos ajuda hoje também a ter esse discernimento? Vimos a imagem de Santo Antônio vir acompanhada pelos nossos coordenadores de pastoral das nossas comunidades, e eles trazendo sobre si algo que marca esse compromisso diante desse santo e da sua igreja, de ser não só promotor da palavra, mas também fazer com que a palavra ela seja responsabilidade de todos os batizados e batizadas nessa igreja, e que essa palavra ela se torne alimento vivo para dar cada vez mais força àqueles que então se dispõem a prosseguir o caminho da santificação. Santo Antônio tem um zelo e tem uma importância muito grande em nossa igreja, não só a igreja particular de Osasco, mas na igreja universal, porque foi um homem que, ao falar, ele saía da sua identidade, da sua personalidade, mas ele envolvia na palavra. Era aquele homem que comovia, chamava atenção pela palavra, e aqueles que estavam mal interpretados, aqueles que estavam vazios da palavra, esses então se sentiam comovidos e transformados. Graças a um homem que compreendeu a palavra não como um ato fundamentalista, o que diz a palavra tem que ser cumprido, mas o que diz Deus através dessa palavra que nós precisamos experimentar para a nossa libertação e para a nossa conversão. Foi um homem muito dedicado, muito livre, muito jovem. Foi um homem que sempre deixava nas suas orações sentir cada vez mais viva a presença de Deus. E para a nossa igreja de hoje, se nós queremos então multiplicar esse alimento da vida, se nós queremos transmitir a palavra de salvação, se nós queremos fazer com que as pessoas se voltem mais para o convívio de Deus, é preciso então que procure viver através da caridade. É preciso viver na verdade. É preciso ser sincero diante do chamado de Deus. Não podemos duvidar. Não podemos seguir inseguros diante do caminho do Senhor. Mas é preciso ter convicção do que faz, do que fala e do que se apresenta. Por isso nós queremos sim, de verdade, agradecer a Deus por ter em nossa vida dado esse instrumento para estar mais envolvido em seu mistério, que é os santos da nossa igreja, que é Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, né? Para muitos, ele é de Pádua porque viveu em Pádua, nasceu em Pádua, ele é de Lisboa porque morreu em Lisboa, né? Mas a ação é de viver cada vez mais a gratuidade do ministério. Quanto mais gratificante